Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Torcedor palmeirense, prepare-se porque a notícia que circula nos bastidores promete mexer com o coração da torcida alviverde e também com os bastidores do futebol europeu. O sucesso da base do Palmeiras, que mais uma vez chamou a atenção do mundo no Mundial Sub-17, não para de gerar impactos. E a bomba da vez envolve nada menos que o Real Madrid. Clube que tem uma longa história em comprar craques brasileiros e que agora busca maneiras de garantir prioridade em mais uma joia que surge em verde e branco. Estamos falando de Eduardo Conceição, um dos destaques da campanha palmeirense. O garoto chama atenção pela facilidade em driblar os adversários. E quem acompanha o dia a dia da base do clube vê muitas similaridades do seu jogo com o de Vinícius Júnior, do próprio Real Madrid, pela velocidade e facilidade no 1 contra 1. A informação que chega é de que o gigante espanhol estaria disposto a oferecer Endrick por empréstimo como parte de um acordo para tentar antecipar o direito de preferência por Eduardo, que tem multa rescisória de 100 milhões de euros. Parece até roteiro de filme, mas as conversas de bastidores mostram que essa negociação não é apenas rumor, e sim uma estratégia ousada dos merengues para não perder espaço diante da concorrência europeia. O time sub-17 do Palmeiras, que é bicampeão mundial da categoria, busca seu terceiro título, e que vai enfrentar hoje o Barcelona pelas quartas de finais da competição mundial. Tem em Eduardo Conceição um nome que já ecoa pelos corredores de observadores internacionais, sendo apontado como uma das maiores revelações recentes do futebol brasileiro. Com apenas 15 anos, o garoto mostrou personalidade, qualidade técnica e muita maturidade para decidir jogos importantes, atraindo elogios não só de ex-jogadores, mas também de grandes técnicos que acompanham a base no Mundial. O Real Madrid, atento a esse cenário, sabe que pode estar diante de outro fenômeno e, por isso, busca criar laços antecipados com o Palmeiras para não repetir situações em que perdeu talentos para rivais. A proposta de oferecer Endrick por empréstimo, mesmo que de forma temporária, surge como um gesto simbólico de confiança e também uma cartada para se manter à frente de clubes ingleses, franceses e até italianos, que já sinalizaram interesse no atacante. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, vê essa movimentação com cautela. O clube entende o valor que Eduardo pode gerar, tanto dentro de campo quanto financeiramente, e não pretende abrir mão de um ativo tão importante sem uma compensação à altura. Inclusive, fala-se nos bastidores que a diretoria já estuda aumentar a multa rescisória de 100 milhões de euros. Afinal, o Verdão sabe que sua base se tornou uma verdadeira mina de ouro, responsável por revelar jogadores que rapidamente se transformam em protagonistas no cenário internacional. O Mundial Sub-17, onde Eduardo vem brilhando, só reforçou essa percepção e aumentou ainda mais a pressão externa. O Real Madrid joga pesado porque conhece o histórico recente do Palmeiras, que soube negociar bem seus atletas, mas ao mesmo tempo sempre valorizando o que produz. Nesse contexto, o empréstimo de Endrick aparece como um agrado para abrir conversas, mas não necessariamente como um acordo fechado. O que mais chama atenção nesse bastidor é justamente a ousadia dos merengues. Poucos clubes do mundo teriam coragem de propor algo tão incomum. Oferecer temporariamente uma de suas maiores promessas, já comprada por valores milionários, em troca de preferência em outro talento. Isso mostra não só a confiança que o Real Madrid tem em seu setor de observação e no poder de negociação, mas também o tamanho do impacto que a base palmeirense vem causando no mercado global. Hoje, nomes como Eduardo Conceição já são acompanhados de perto por empresários, soltos e olheiros de toda parte. E a disputa por sua assinatura pode se tornar uma verdadeira guerra nos próximos meses. É por isso que o torcedor deve ficar atento. Esse tipo de movimentação pode mudar não apenas o futuro de um atleta, mas também influenciar diretamente os rumos do Palmeiras no cenário mundial. E para você que ficou até aqui, o detalhe mais importante de toda essa negociação é que, segundo informações de bastidores ligados diretamente ao negócio, a proposta não seria apenas um empréstimo simbólico de Endrick. O Real Madrid estaria disposto a bancar os salários do jogador, abrir mão de cláusulas de retorno imediato e ainda oferecer bônus financeiros pela prioridade em Eduardo. Ou seja, não se trata apenas de um desejo, mas sim de uma estratégia cuidadosamente pensada para manter os laços estreitos com o Verdão e, ao mesmo tempo, impedir que rivais coloquem as mãos nessa joia. A pergunta que fica é:
Será que o Palmeiras deve considerar abrir essa porta em troca de vantagens no presente? Ou o clube deve segurar Eduardo com unhas e dentes apostando que o futuro pode render ainda mais? Essa é a grande questão que dirigentes e diretores estão colocando na balança neste exato momento. E agora, torcedor, antes de irmos para a próxima notícia, eu quero saber a sua opinião. Você aceitaria essa ousada proposta do Real Madrid para repatriar Endrick, mesmo que seja por empréstimo em troca de prioridade no futuro de Eduardo Conceição? Ou acredita que o Palmeiras deve blindar o garoto a qualquer custo? Comenta aqui embaixo a sua visão, porque a sua voz é parte fundamental desse debate. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com aquele amigo palmeirense que precisa ficar por dentro dessa bomba dos bastidores. Porque o futuro do Verdão pode estar sendo decidido agora mesmo, e você faz parte desta decisão e não vai querer ficar de fora dessa. Próxima notícia. Torcedor palestrino, segura essa porque o que era apenas uma proposta ousada agora está prestes a virar realidade. O Palmeiras está a um passo de fechar um dos maiores acordos da sua história. Isso mesmo que você ouviu. Após muitas discussões internas e uma reavaliação detalhada de todos os pontos envolvidos, a diretoria alviverde está decidida a aceitar a proposta do Sheikh Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG. A oferta que antes parecia absurda agora está em fase final de alinhamento e caminhando para um desfecho positivo, e se for concretizado, pode mudar para sempre o patamar do Palmeiras no futebol mundial para algo parecido com o que foi feito com o PSG. Fica comigo até o final que vamos lhe contar os detalhes do que está rolando nos bastidores. Para quem não está por dentro, Nasser Al-Khelaifi é uma das figuras mais influentes do futebol mundial. Além de ser presidente do PSG, é um dos homens mais ricos do mundo e já mostrou que não está para brincadeira quando o assunto é investimento pesado. Foi ele quem transformou o Paris Saint-Germain em um gigante europeu, trazendo nomes como Neymar, Messi e Mbappé para o Parque dos Príncipes. Agora, o alvo é o Brasil, mais precisamente o Palmeiras, que tem se consolidado como uma potência nos últimos anos. E não é à toa. Títulos nacionais, Libertadores no currículo e uma estrutura de fazer inveja a muito clube europeu. O interesse não é por acaso. A gente já sabe que o futebol europeu há muito tempo flerta com o Brasil quando o assunto é talento dentro de campo. Mas agora parece que o jogo vai virar fora das quatro linhas também. Recentemente, Abel Ferreira exaltou publicamente a força dos garotos da academia, e até Carlo Ancelotti, multicampeão europeu, rasgou elogios ao que chamou de uma das maiores fábricas de talentos do mundo. Essas declarações ecoaram forte lá fora, atraindo os olhares de magnatas que veem na base palmeirense não apenas um orgulho nacional, mas também um investimento estratégico. Afinal, em um mercado cada vez mais inflacionado, ter acesso direto a jovens promissores pode representar bilhões em transferências futuras, além de abrir portas comerciais e de marketing globais. Segundo fontes de bastidores, a proposta do dono do PSG seria de realizar o maior investimento estrangeiro da história do futebol brasileiro. Estamos falando de cifras que giram em torno dos 200 milhões de euros a cada 2 anos para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol de Base do Palmeiras, a famosa SAF. Isso mesmo, 200 milhões de euros. Uma proposta que, se aceita, mudaria completamente o panorama do clube e colocaria o Palmeiras em um patamar financeiro jamais visto no futebol sul-americano. E mais, esse valor não seria apenas pela aquisição da SAF, mas também já incluiria um plano de investimento em estrutura na base, e até expansão internacional da marca Palmeiras. O Sheik não quer apenas comprar, ele quer transformar o Verdão em um gigante global. A decisão teria sido tomada após a diretoria ouvir membros do conselho, analisar relatórios financeiros e estudar exemplos de parcerias internacionais bem-sucedidas. De acordo com as fontes, o entendimento dentro do clube é de que esse aporte bilionário será um divisor de águas para o Palmeiras, possibilitando não só a construção de um time ainda mais competitivo, mas também uma expansão global da marca alviverde. A promessa de expansão da marca Palmeiras foi um dos pontos que mais pesaram a favor da aceitação. Além disso, a diretoria entende que mesmo dividindo os lucros da base, o valor imediato e os benefícios esportivos e comerciais podem posicionar o clube em um novo patamar, com estrutura de primeiro mundo e poder de barganha para encarar gigantes europeus. É claro que nem tudo são flores, internamente ainda existem vozes de cautela. Alguns conselheiros e membros ligados à formação de base alertaram sobre os riscos de abrir mão de metade de um setor que tem sustentado financeiramente o clube nos últimos anos. Afinal, estamos falando de uma das academias mais valiosas do futebol mundial,
que revelou nomes como Endrick, Gabriel Menino, Estevão, William e tantos outros talentos. O medo é que o clube perca o controle sobre sua principal mina de ouro e acabe ficando refém de interesses externos nos próximos 10 anos. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras está vivendo uma montanha-russa de emoções. Nas redes sociais, o burburinho é total. Tem palmeirense que já está sonhando alto, imaginando a chegada de craques de renome mundial. Outros, porém, estão mais cautelosos, com medo de que uma venda para investidores estrangeiros acabe descaracterizando o clube, tirando a identidade, afastando os torcedores e priorizando apenas o lucro acima do futebol. Do lado do PSG e do grupo de Al Khelaifi, a movimentação tem sido silenciosa, mas extremamente estratégica. Eles já vêm estudando o futebol brasileiro há alguns anos, especialmente após a aprovação da lei da SAF, que abriu as portas para investidores estrangeiros. A escolha pelo Palmeiras, segundo fontes ligadas ao grupo, se deu por 3 motivos principais: estabilidade financeira, força esportiva e torcida apaixonada. Eles enxergam o Verdão como uma marca pronta para explodir globalmente, mas que ainda não foi completamente explorada nesse sentido. E o projeto deles é justamente esse: levar o Palmeiras para o mundo, não só como clube, mas como produto esportivo de elite. Estamos falando de um movimento inédito que pode abrir portas para novas formas de investimento no esporte nacional e colocar o Verdão como pioneiro em um modelo que mescla capital estrangeiro com tradição formadora. E agora, torcedor alviverde, o que você acha dessa decisão? O Palmeiras faz bem em aceitar essa proposta bilionária caso ela se concretize? Esse é o caminho certo para transformar o clube em uma potência mundial? Ou será que o risco de perder o controle da base é alto demais? Esse é o momento de você participar e fazer a diferença na história do nosso Verdão. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sincera. Compartilhe esse vídeo com os amigos e vamos juntos debater esse que pode ser o maior capítulo da história moderna do Palmeiras. Tamo juntos e avante palestra!